Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um uso o mais racional possível, para que possamos aprender e aplicar o que aprendemos para o nosso próprio bem e para o nosso progresso espiritual e conquista da verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Edmilson. Paz e amor a todos. Temos Adalberto. É isso, tudo de novo. Então, uma mensagem curta, para a nossa reflexão do nosso irmão Marco Prisco. Aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam auxílio. Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Muita paz. Guilhermina. Que bom estarmos juntos de novo. Então, hoje nós vamos estudar as perguntas, a pergunta 196 e 196A. De O Livro dos Espíritos, e Guilhermina começa. Vamos lá. 196. Não podendo os espíritos melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, ergue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador pela qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição. Ou seja, se a gente os espíritos podem melhorar-se a não ser das tribulações da existência corpórea, de cada existência. Então, a gente pode-se pensar que a vida material seja uma espécie de depurador, uma espécie de fórmula ou equipamento para que nós possamos utilizar para nos transformar, pelos quais os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição. Muito bem. A resposta dos espíritos é bem direta e objetiva, como sempre. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram, os espíritos se melhoram nestas provas, evitando o mal e praticando o bem. É interessante o detalhe. Evitando o mal e praticando o bem. Não basta só evitar o mal. Você tem que evitar o mal e praticar o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. Os espíritos são bem diretos, claros no propósito. Como as existências corpóreas são as nossas ferramentas para que nós possamos alcançar a perfeição, e aí nessas existências, nessas ferramentas, as tribulações são as ferramentas mais objetivas, e aí ele coloca exatamente isso. Os espíritos se melhoram com as provas e de uma maneira bem direta, evitando o mal e praticando o bem. Porque também não é só evitar o mal. Você pode evitar o mal, cruzar os braços e o mundo corre. E aí as pessoas ao seu lado, necessitando, você sabendo das necessidades, você podendo fazer o bem, mas eu estou evitando o mal, eu não estou fazendo mal para ninguém, então estou evoluindo. Não é só evitar o mal, é evitar o mal e praticar o bem, ser ativo, ser proativo. E aí, essa é uma das perguntas do próprio Livro dos Espíritos. Sim. Não basta evitar o mal, é preciso fazer o bem.
todo o bem que se esteja ao alcance. Exatamente. Mas aí ele Você coloca... dar um copo d'água, porque você não tem o que dar. Você dá um copo d'água para uma pessoa sedenta. Você dá um bom dia. Você dá um tá tudo bem? Mas não podemos esquecer que a intenção a tudo é forma é nada. Está lá na introdução que Kardec Sim. bota neste mesmo livro. Aí você... Porque O fato... tem gente que dá por dar. Não, verdade. o objetivo da coisa, tudo, a intenção, o objetivo da coisa você quer, mas você pode não ter nada para dar. Pode. Então, se você não tem nada para dar, você pode dar um bom dia. Tá tudo bem? Não, mas se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar a creche, Ninho de Amor, Nélia Franco, a Rádio Rio de Janeiro, a fulana, a Beltrana, o João. Então, vai esperar ganhar na loteria? Não, mas não Né? é. Um abraço dado de coração é como Claro. uma bênção, né? Claro. Então, não tenho nada para lhe dar. Como é que foi Pedrão que falou isso? Não tem ouro nem prata, mas o que tem dou-te. Levanta-te e anda. Sim. Foi sim. Pedrão? Foi Pedrão? Exatamente. Adalberto não foi, tenho certeza. Aí, Uma coisa é certa, beijar sua careca é um raro prazer. só para terminar o raciocínio, Também. É inevitável. Você vê que é uma As- manifestação de afeto. as Isso. depurações sucessivas acontecerão, queiramos ou não. O que depende da gente é o nosso interesse. Se a gente quer que seja mais rápido ou menos rápido, depende de cada um de nós. E aí, as depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo, depende da gente, conforme os esforços que empreguemos ou aí o objetivo para qual nós nos encaminhamos. Depende da gente. A cada um conforme suas obras. Ponto. Não é isso, João? Exato. Aí vê o que o pessoal acrescenta aí. Agora é o debate. Toca aí. Eu só vou, digamos assim, nomear o pessoal que vai falar, tá bom? Adalberto. Tá certo. É interessante esse cadinho, né? Será que o povo sabe o que é um cadinho? É interessante. Cárcere carnal. Alguém chama de escafrando físico. Não, mas Não, o que é não. um cadinho? É a É definição. uma boa pergunta, né? O que é o cadinho? É a definição. Olha, por exemplo, você pode ter um pequenininho, pouco menor do que esse copo, aonde o dentista vai juntar diversos metais para fazer uma amálgama e É de comer? É de comer esse Não, negócio de não. amálgama aí? Não, a amálgama é uma mistura por fusão de diversos metais. Você pega um copinho de cerâmica, coloca no fogo, os metais se fundem, Derretem. você derretem e se misturam. Você mistura misturada. Então, essa mistura, quando está fria, tá, é chamada de amálgama. Traduzindo por linguajar que a Adalberto entende. É o Porque- arroz que a vovó faz? Não, Nem o feijão? Não, são uma metais. feijoada que Metal. mistura tudo? Metal. são metais. Material Só que, rígido, na sólido. verdade, você não tem... Depois que você faz o processo de fusão, Você não tem como voltar atrás. você não tem como retirar um de cada um. Teria que fazer uma fusão fracionada. Eu não sei, eu não conheço metalurgia bastante para poder saber se é possível. Tá? Se você não conhece bastante, Não, mas, deixa eu ficar quieto. então, Só mas escutar. você tem desde o cadinho do dentista, onde ele prepara uma obturação, até o alto forno da siderúrgica, É. onde você funde um minério de ferro com outros elementos É o para que fazer o Kardec aço. bota aqui, para a gente entender, é um depurador. É um depurador. Isso, então. Depurador. Pronto. É ou não é? Então, sendo o corpo físico, tudo isso aí que o João falou, que eu escutei, mas não entendi muita coisa, né? Mas, de qualquer maneira, não fosse esse corpo físico, esse cadinho, esse depurador, né, que se a gente for estudar aprofundadamente essa temática dessa pergunta,
nós poderíamos consultar também o livro Céu e Inferno, né? Quando Kardec vai lá no capítulo 7 e nos incentiva a estudar as penas futuras segundo o Espiritismo. Porque dizem por aí que a carne é fraca, né? Por que um espírito tem necessidade de reencarnar nesse ou naquele corpo, deformado ou não deformado? Por que está num corpo deformado segundo os nossos olhos? Há uma necessidade do espírito encarnado depurar. Porque se nós reencarnamos, segundo os nossos olhos, num corpo físico perfeito, segundo o que a gente consegue enxergar com os olhos físicos, um espírito que reencarna num corpo deformado, ele vai então para a solitária, né? Já que o corpo físico é uma cadeia física, podemos considerar que ele vai para uma solitária. Estamos na penitenciária chamada Terra, numa cela chamada Corpo. E quando eu vou para a solitária, talvez eu já tenha passado por uma solitária, porque se eu for analisar o Adalberto hoje, Kardec, se não me falha a memória, no livro dos médios, ou também no livro dos espíritos, o que posso fazer, no Céu e Inferno também ele cita sobre isso, o que posso fazer para saber o que eu fiz no passado? Avalie o teu presente, analise o teu presente. Então, se eu não consigo interagir de forma a perdoar, a não guardar mágoa daquele que está estuprando uma criança, sinaliza quem eu sou, né? Ou quem eu fui, ou o que eu fiz. Porque às vezes dá vontade de entrar na tela da televisão e pegar o estuprador. Só por isso, só por eu pensar dessa forma, já mostra quem eu fui. Então eu tenho que me autoavaliar, porque tem muita gente que pensa que é santo. Até mesmo aqueles que vão às casas espíritas fazer palestra, aqueles que se intitulam isso é aquilo, enfim, sou líder daqui, líder dali, tem que prestar atenção. A nós que viemos aqui na Rádio Espírita, a todos que aqui vêm, tem que estudar com seriedade para quando vier diante do microfone, falar com propriedade, na certeza de que todos nós que aqui falamos não somos os donos da verdade. Nós apenas lemos e a interpretamos. Não é isso? E muitas das vezes interpretamos de forma equivocada. Não tem problema, nós somos todos aprendizes. Exatamente. Aliás, o próprio Kardec fala, né, que aquele que acha que está certo, né, que a sua razão está certa, bem próximo ele está do equívoco. Aquele que considerar a sua razão infalível está bem perto do erro. Está bem perto do erro. Lá na introdução do seu capítulo 7. E só que existe uma coisa, tá? Não é por ter cometido erros antes que Paulo de Tarso deixou de divulgar o Evangelho. Exatamente. Não é por ter negado Jesus 3 vezes em sua paixão que Pedro deixou de ser o grande divulgador em Roma, no coração do império. Tá? Não é por ter ficado preso até desencarnar, né? E sendo sem culpa, ele que iniciou o trabalho do Evangelho aos 17 anos, que João Evangelista deixou de ser João Evangelista, muito pelo contrário. Ele é citado num dos textos, numa das respostas do Livro dos Espíritos, que ele diz, quando ele já tinha uma idade muito avançada, que ele tinha um pequeno grupo de discípulos que iam visitá-lo na cadeia, ele só dizia: amem muito, meus filhos, amem os seus irmãos. Então não é à toa que a própria resposta dessa pergunta que Kardec faz, a resposta deixa bem claro: eles se melhoram nessas provas evitando o mal e praticando o bem, porém somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo
conforme os esforços que empregam o objetivo para o qual se encaminham. Então, a gente vai ter ainda, né, tivemos nessa existência a oportunidade de reencontrar o Espiritismo, que de alguma forma, numa antecedência ou numa lá atrás, malbaratamos e viramos as costas para os convites que Jesus nos faz até hoje. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Né, o convite que ele nos faz. E a recomendação, e tantas recomendações que ele nos faz. Perdoa as ofensas, embainha a tua espada, ama ao próximo. Não é isso? E a gente vem dizendo não quantas encarnações. E a cada ato, e a cada não, a gente mantém o Cristo simbolicamente pregado na cruz. Então essas depurações, né, somente depois de muitas encarnações, muitas encarnações ou depurações sucessivas, porque vamos ter, pela lei de progresso, de evoluir em todas as áreas, né? Material, intelectual e moral. Não é isso? Então a gente vai ter que passar numa existência, de repente, a gente evolui um pouquinho aqui, uma vírgula acolá. É um carnê pespontado, né? Cada um vai tirando um pedacinho do carnê e a gente vai. E como eu já aprendi a dizer o seguinte, a dizer e a considerar para comigo mesmo. O Evangelho de Nosso Senhor é uma dosagem homeopática. Por aí. Bom, vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Edmilson vai fazer a sequência com a 196A. Dando sequência aqui, pergunta 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Resposta: teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Essa resposta bem enfática, direta, né? Incisiva. Né? Tem uma pergunta também que a equipe de Kardec, eles perguntaram, mas essa questão da visão, a distância, quem enxerga é o que? É o corpo que enxerga ou é o espírito? Aí os espíritos responderam dessa forma enfática. Como é que o corpo pode enxergar se o espírito que é o dono dele? Não é? E aí tem um outro comentário aqui, né? No suco da videira, né, que é o comentário de Kardec, no suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou algo, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco sobre a questão da depuração, não é? Numa encarnação, o espírito, primeiro ele tem que passar por esse processo de depuração, né? A palavra depuração, ela passa uma sensação de se despojar, purificar, né? Eu estou me despojando daquilo que é impuro, eu estou sacudindo o pó que torna a minha caminhada pesada, não é? Eu diria que vai um pouquinho além, porque o depurar também é aperfeiçoar-se. Sim.
É um processo de aperfeiçoamento. Veja bem, como é um diamante em bruto? É uma pedra que só um conhecedor consegue perceber o brilho no meio de uma pedra opaca. Depois de cortado adequadamente, tá? Aquele pedregulho se transforma numa pedra preciosa de um tamanho muito menor. Porém, que se você deixar dentro de um ambiente totalmente escuro, com uma única fonte de luz, que seja assim, um cantinho com a luz, ele vai captar aquele raio de luz e vai reverberar aquela luz. Nós somos diamantes que estamos sendo lapidados. Ou seja, não tem jeito. Ou a gente passa pelo fogo, ou passa pela pancadaria do corte. Não tem jeito. Mas é necessário, né? Sim. A gente vai tirando aquilo que não é necessário. É inevitável. Exatamente. Nós vamos tirando aquilo que não é necessário. E o mais importante, tá? O cadinho que aquece e funde os metais, e também o processo de lapidação, nós é que fazemos, é a nossa vontade. Nós nos colocamos de acordo com a vontade dos espíritos superiores para aprender, nos colocamos debaixo da misericórdia de Deus e de Jesus para resistir e obtemos forças dentro de nós para chegar ao nosso objetivo. Ou seja, não existe milagre nenhum. A coisa toda é feita pelo próprio Espírito. Não tem jeito. Não tem jeito. É da lei, pô. Em última instância, o processo de aperfeiçoamento é o próprio Espírito que faz. Esse texto faz parte dos prolegômenos do Livro dos Espíritos. E esse texto, Kardec está repetindo aqui um texto dos próprios Espíritos. Inclusive, eu posso dizer assim, eu deixei de falar doutrina de Kardec. A doutrina é dos Espíritos, porque está lá nos prolegômenos. Corretamente. Toma em suas mãos a tarefa que te cabe, porque este trabalho é nosso. Exatamente. Está bem específico isso. Está dentro dos prolegômenos. Eles já começaram dando duro em cima de Kardec desde o comecinho, desde os prolegômenos. Pode-se dizer que Kardec se encontra explícito na introdução do Livro dos Espíritos. E eu recomendo a todos os espíritas que leiam e estudem exaustivamente a introdução do Livro dos Espíritos. Porque foi isso que Kardec trabalhou para construir o raciocínio espírita. É a introdução. E ele mesmo no próprio prolegômeno bota aqui, ó, só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de publicar. Exatamente. A doutrina, então, é dos espíritos. Naturalmente que Kardec, fazendo parte da equipe no plano material, podemos assim considerar que ele também é espírito. Isso? Também é espírito, ou não? Bom, gente, vamos ter que interromper o nosso debate porque o tempo urge. Né? E ruge. Exatamente. Então, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe.
Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao seu capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos estudar aqui primeiramente seu item 1 e seu item 2. Vamos ver o que Kardec nos trouxe aqui no seu comentário sobre essa passagem de Jesus. Essa passagem, inclusive, está aqui, o jugo leve, encontra-se em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30, dizendo Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Palavras de Jesus, gente. Então nós temos que, em princípio, acreditar e aceitar. Por isso que o capítulo chama-se o Cristo Consolador, que isso nada mais é do que um consolo, está nos trazendo uma proposta consoladora, não é verdade? Está se oferecendo para aliviar o nosso fardo e o jugo ao qual estamos submetidos. E vamos ver o que traz Allan Kardec aqui no seu comentário, que está aqui no item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Já é o princípio diminuindo já o nosso problema, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa dor. Que grande parte do nosso sofrimento, além do sofrimento em si, há aquela angústia, aquela tensão pelo aquilo que está se sofrendo. Então, quando Jesus já nos oferece isso, manda para essas palavras, já nos dá um alívio nessa parte. Mas, como Kardec disse aqui, todos nós passamos por misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados. Tudo isso, nós encontramos consolação para isso com a fé no futuro. Que nós já estudamos aqui já nos capítulos 2, no capítulo 5, a respeito da vida futura. Então nós, espíritos, acreditamos na vida futura. Então só de crer nisso já temos um alívio. Estamos passando por um problema, mas sabemos que vai ter fim. A vida futura não vai acontecer isso, porque eu não vou permitir, eu vou fazer tudo para que isso não venha a ocorrer novamente.
Então só isso já dá um alívio. Então essa confiança na justiça de Deus que Jesus veio trazer para nós já é um princípio, um consolo, um alívio. Agora, aquele que ao contrário, nada espera desta vida, ou simplesmente duvida, aquele que não acredita nisso, não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo, não acredita na vida futura, ele continua, além do problema que está vivendo, como nós também estamos, todas essas coisas que Kardec elencou aqui. Mas ele tem ainda isso, a angústia, o desespero, que não tem saída, não tem perspectiva de melhora no futuro, não tem nada disso, gente. Então, para eles, o pacote é muito mais sofrido. Como disse Jesus, o fardo é mais pesado e o jugo é mais suave. Aliás, é mais duro. Não, o fardo que essas pessoas aí é muito mais pesado que para aquele que acredita nas palavras do Cristo. O jugo pelo que ele está passando é muito mais grave do que aquele que acredita, que sabe que isso um dia vai ter fim. Tudo passa, tudo vai passar. Pode demorar? Pode, mas vai ser mais rápido dependendo da transformação moral que eu vou empreender na minha vida, do meu comportamento. Então isso aqui já é um consolo para nós. Agora segue aqui Allan Kardec. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Então, tudo bem, nós já sentimos um alívio só de acreditarmos nisso. Mas Jesus, querendo estender para nós esse benefício desse consolo, diminuição de todas essas encrencas, ele, como diz Kardec aqui, ele tem uma condição para isso. Claro, tudo que você oferece a uma pessoa, vai lá, oferece isso, aquilo, tal, mas você põe a condição, eu vou fazer isso para você, mas você vai ter que fazer isso assim, assim. O banco vai você está precisando de um dinheiro, o banco vai te oferecer o dinheiro para resolver seu problema. Você pagar a prazo, mas você vai ter que pagar em dia. Você não pode atrasar o pagamento. Se atrasar, vai ter multa, juros, correção monetária. Porque você tem que cumprir, a sua parte é cumprir tudo direitinho. O banco vai te ajudar. Mas você vai ter que cumprir. Então, uma coisa, Jesus vai te ajudar, mas você tem que cumprir alguma coisa que ele vai te pedir. Ele vai te pedir alguma coisa em troca. Vamos ver o que Jesus pode nos pedir. Essa condição que ele vai impor para nos atender com consolo está na lei por ele mesmo ensinada. Então, essa condição que ele vai nos pedir em troca dessa ajuda está na lei que ele ensinou, a lei que ele veio nos propor aqui. O seu jugo é a observância dessa lei. Então, quer dizer, ele disse, meu jugo é suave. Mas qual é o jugo dele? É a observância dessa lei. Ele está dizendo que é suave observar essa lei, cumprir essa lei. E a sua lei é suave. Poxa vida. Então Kardec está concordando aqui com Jesus que o jugo dele é leve, porque o jugo é obedecer à lei que ele trouxe, e que a lei é suave. Bom, pois apenas impõe, a lei só impõe uma coisa, como dever, o amor e a caridade. Então, o que está nos dizendo aqui Kardec? Resumindo, nós estamos cheios de problemas, como ele disse aqui. Misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, tudo isso. Mas nós acreditamos nas palavras de Jesus. Então já ficamos, poxa vida, pode aparecer uma ajuda para enfrentar essa situação toda. Já é um ponto. Mas Jesus diz, olha, para ajudar mesmo, para diminuir 90% desse sofrimento, eu tenho uma condição. Qual é a condição? Você tem que cumprir a lei que eu trouxe, a lei de Deus. Essa lei de Deus você tem que cumprir. E essa lei é suave, é o meu jugo essa lei. Então, se você seguir a lei, você está sob meu jugo. E é leve, essa lei é leve. Essa lei só pede uma coisa. É um dever, uma coisa só que a lei pede. Pede que, como dever, o amor e a caridade. Então, a lei de Jesus, que Jesus nos traz, que é a lei de Deus, amai-vos uns aos outros,
né? Amar o próximo como a si mesmo. É isso, é a lei de praticar o amor e a caridade. Eu sempre que falo sobre esse assunto, eu pergunto, será que é muito difícil para nós, é difícil, complicado, cumprir a lei, ou seja, praticar o amor e a caridade? Pausa para pensar. Será que é difícil, gente? Eu não acho difícil. Não acho que é difícil. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é para lá de difícil. É redifícil. É uma coisa extremamente complicada, difícil de ser posta em prática. Praticar o amor e a caridade. Porque, vejam bem, se fosse fácil praticar o amor e a caridade, nós já estaríamos praticando há muito tempo, gente. Se nós estamos aqui nesse planeta há não sei quantos milhares de anos, e pelo menos há 2000, nós ouvimos essas palavras de Jesus, está aqui, e não é a primeira vez que nós estamos encarnados, já devemos ter ouvido isso em outras pregações, de outras igrejas a que pertencemos. Não é a primeira vez que estamos ouvindo isso aqui, agora trazido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que temos que praticar o amor e a caridade. Isso aí, desde o começo do cristianismo, isso é ensinado para nós. Kardec fechou dizendo, fora da caridade, não há salvação. Então, se praticarmos o amor e a caridade, todos os nossos problemas vão ser resolvidos. O Cristo vai nos ajudar a resolver tudo. E nós não praticamos ainda por quê? Porque é fácil? Não é fácil. Porque para eu praticar o amor à caridade, eu tenho que combater primeiro em mim o orgulho e o egoísmo. Esses dois é que impedem que eu cumpra esses parâmetros propostos por Jesus. Impede. Isso aí, não estamos aqui acusando ninguém, porque lá em casa tem espelho. Então, eu vou olhar para o espelho e vou ver, Antônio, também você não cumpre. Por quê? Não é fácil, eu reconheço que não é fácil. Porque, em princípio, nós estamos a esses milênios todos achando que o gozo das coisas em benefício meu próprio é muito mais saboroso do que eu praticar a caridade. Ou seja, fazer o outro ter prazer, fazer o outro feliz. Eu acho ainda que é muito melhor eu fazer a mim mesmo feliz. Essa felicidade momentânea, essa felicidade efêmera, essa felicidade periclitante, que de uma hora para outra ela pode acabar, eu acho que isso é muito melhor para mim do que eu fazer o outro feliz. Porque se eu fizer o outro feliz, eu vou ficar feliz também. E essa felicidade é para sempre. Mas eu não entendo isso. Eu estou há não sei quantos milhares de anos aqui e não entendi isso ainda. E agora, graças a isso aqui, é que eu já comecei a me esforçar para praticar. Mas é difícil. É muito difícil. Nós somos toda hora passando por situações que nos tiram desse rumo. Temos que lutar contra isso, esse desvio que nós somos atraídos para um outro lado, para a porta larga, como disse Jesus. Nós estamos atraídos para lá e nós temos que fazer força para nos manter aqui na linha reta, no caminho da porta estreita, porque é ali que eu vou buscar a felicidade. Tem que me despojar das coisas que me atrapalham, cuidando dos outros, porque tem gente que está em situação pior que a minha, precisando de ajuda. E eu posso ser um instrumento de Jesus para ajudar, para salvá-las disso que ele disse aqui. Se eu posso ajudar uma pessoa na situação que ela está, se ela está na miséria, decepcionada, com dores, perdeu um amigo, um parente, uma pessoa amada, eu posso ir lá ajudar. Eu estou praticando o amor e a caridade. E aí eu começo a ter a ajuda de Jesus para resolver as minhas encrencas, as minhas mazelas. Então, quando eu entendo isso, claro que eu não vou conseguir pôr isso em prática de um dia para o outro. Não é. Eu sempre digo, eu estou sendo muito repetitivo hoje, inclusive. Eu entender, a minha cabeça, meu raciocínio, meu cérebro, minha inteligência, entende isso que eu falei.
Se eu estou falando para vocês é porque eu entendo isso, eu compreendo isso, sei que isso é o certo, mas a minha cabeça está por dentro de tudo isso. Posso falar horas sobre isso, escrever sobre isso, ensinar as pessoas sobre isso. Mas daí, o meu coração aceitar tudo isso já é um outro departamento. Tem uma distância muito grande entre o meu cérebro e o meu coração. Essa distância é a maior distância que existe no universo. De uma ponta a outra do universo, não é tão longe quanto a distância que vai do meu cérebro para o meu coração. Porque eu entendo isso, e eu acho que vocês também entendem, Mas vocês têm que reconhecer, é difícil o nosso coração pôr em prática isso que o cérebro já aceitou. Nós não contestamos isso de jeito nenhum, gente. Estamos de acordo, assinamos embaixo aqui. Mas será que a gente consegue pôr em prática? Claro que não. A gente põe uma vez ou outra. Daqui a pouco não bota, fica muito tempo sem botar em prática. Aí quando a gente se toca, começa aquele conforto que Jesus está nos dando, começa a ser retirado. Porque no momento que você deixa de cumprir, aquele consolo vai se afastando. Aí começa a vir as dores, você tem que se tocar. Eu saí daquele rumo do amor e da caridade. Eu preciso voltar. Então, quando a gente fala aqui, eu falo a gente, nós quem? Todas as pessoas que falam aqui na Rádio Rio de Janeiro, ou que falam nos centros espíritas, que ensinam o Evangelho segundo o Espiritismo, falam isso para vocês. Tentam mostrar isso que eu estou falando aqui. Que é o correto. Nós sabemos disso e vocês sabem disso. Agora, botar isso aqui para funcionar já é um passo muito longo. E nós temos que entender isso e fazer força para Deus permitir que a gente perceba a hora que está saindo. Porque a gente sai desse rumo sem perceber que está saindo. E se Deus for misericordioso, como a gente sabe que Ele é, vai mandar alguém, alguma coisa acontecer para nos trazer de volta para o prumo. Essa vigilância a que Jesus se referia. Vigiai e orai. Esteja vigilante, porque você fatalmente, mesmo tendo entendido tudo que tem que ser feito, vai orar, vai fazer, vai isso. Mas você tem que estar vigilante, porque você vai sair do rumo. Você vai sair, que faz parte da nossa natureza. Entendem? Então é um esforço que nós temos que empreender, se é que queremos ser merecedores do consolo proposto por Jesus. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.